Deus é bom demais, amém, gente? A gente começou esse seminário, essa imersão nos conceitos de prosperidade no domingo, pela manhã. Se você não esteve aqui no domingo, foram duas mensagens diferentes, uma às 10 da manhã, uma outra às 19 horas. Ontem a gente teve uma terceira mensagem, hoje é uma quarta mensagem, e eu tenho dito o seguinte: cada mensagem dessas é um bloco de um grande mosaico que nós estamos montando. Então, se você, por um acaso, perdeu alguma dessas mensagens, você vai entender tudo. Se você não ouvir mais nada, se você só ouvir o que eu tenho para dizer hoje, você vai entender a mensagem de hoje. Mas é importante que você conecte essa mensagem de hoje com a de ontem, com as de domingo, com aquilo que vai ser ministrado aqui na quarta-feira, na quinta-feira. Na quinta. Sexta e sábado, a gente tem um intervalo, a gente para. Então, não apareça aqui na sexta, nem no sábado, por favor. E no domingo, a gente retorna mais uma vez. Uma mensagem às 10 da manhã, uma outra diferente às 19 horas. Tá? E se você, de todo, perder o que está acontecendo aqui, você que está acompanhando pela internet, está no Rio de Janeiro, e por um acaso não pôde estar conosco aqui, na semana que vem, não sei se eu vou anunciar aqui uma coisa, se eu estou sendo exato ou inexato. A Denise vai ser mais, vai me dizer com mais precisão. Acho melhor não falar, mas já falei. Vou estar ministrando em Ipanema. Semana que vem lá em Ipanema. Então, se por um acaso não tiver, não tem problema. O Bené está lá, o Bené ministra. Pronto, já joguei o pacote na mão do pastor Bené. Livres para prosperar. Você pode levantar uma das suas mãos e já começar afirmando isso? Em Cristo, eu sou livre, plenamente livre para prosperar em todas as áreas que a prosperidade atinge. Amém? E aí nós estamos falando sobre famílias, nós estamos falando sobre saúde, nós estamos falando sobre finanças. Porque a prosperidade abrange todas essas áreas. A prosperidade não se limita à área financeira, embora seja talvez a área mais criticada. Quando a gente prega sobre prosperidade, sempre tem aqueles que criticam, esses pregadores do evangelho da prosperidade. Não existe o evangelho da prosperidade. Existe a mensagem da prosperidade que está inserida dentro do evangelho. O evangelho são as boas novas. E as boas novas da prosperidade é que Deus, em Cristo Jesus, levou sobre si toda a pobreza, toda a miséria, toda a escassez. E nós hoje somos livres para prosperar. Prosperidade hoje é um direito que nós temos em Cristo. Amém, gente? Nós precisamos estar muito conscientes disso, para remover da nossa mente, da nossa mentalidade, da nossa visão de mundo, da maneira como vemos a vida, nós precisamos remover toda a mentalidade de pobreza e de escassez que possa haver. Toda a mentalidade de pobreza e escassez. O Brasil é um país onde, desde sempre, há uma prevalência dentro do ambiente religioso e que transborda para o ambiente social, uma mentalidade de pobreza e de miséria. E a gente sempre se viu como um país de terceiro mundo, pobre, necessitado. O nosso país tem muitas riquezas, mas o povo é muito pobre. E nisso, quando a gente se converte e entende, quando a gente nasce de novo, que agora a gente está em Cristo, agora a gente precisa varrer da nossa mente essa mentalidade de pobreza, de escassez e de miséria. Porque em Cristo nós somos prósperos. A nossa fonte de sustento não é o nosso trabalho, não é a carteira de trabalho assinada. A nossa fonte de sustento é o nosso Deus. É o reino de Deus, é o trono da graça. É o reino de Deus. Nós somos um reino da luz, vivendo dentro de um outro reino, que é o reino das trevas. Mas conforme esse reino se estabelece, as trevas somem, as trevas fogem. Então, aonde nós chegamos, a bênção chegou. A bênção chega junto, porque nós somos abençoados.
Há uma ordem que Deus deu, que não é uma ordem, na verdade. A gente está acostumado a falar sobre isso que Deus falou para Abraão, repetir como se fosse uma ordem, e não é uma ordem. É Deus impetrando sobre Abraão uma bênção. É Deus transferindo a Abraão uma bênção. Quando ele diz, Abraão, sê tu uma bênção. Não é uma ordem. Abraão, seja uma bênção. Senhor, mas como é que eu faço? Dá o teu jeito. Se vira e seja você uma bênção. Não, é Deus dizendo, Abraão, eu te faço uma bênção. Aonde você for, a bênção chegou. Eu vou abençoar quem te abençoar, amaldiçoar quem te amaldiçoar, e aonde você chegar, a bênção chegou. E nós vimos ontem aqui o exemplo da história de Abraão com Ló, seu sobrinho Ló. Ló era abençoado porque andava na aba, na cola de Abraão. Andava junto com Abraão. No dia que ele decidiu se separar de Abraão, achou que estava bem, que estava tudo certo. Então agora eu não preciso mais do meu tio. Ele vai para um lado, eu vou para o outro. Ele prosperou, eu também. Ele vai viver a vida dele, eu vou viver a minha. E ele propôs isso a Abraão, e Abraão disse, ok, então vamos subir ali naquela colina e vamos dar uma olhada em volta, no terreno em volta. Para onde você decidir ir, eu vou para o lado oposto. E Ló decidiu ir para um lado onde ele avistou uma campina regada. Tinha pasto, tinha água. Então ele, como um criador de gado, de ovelhas, de cabras e tal, ele escolheu a campina regada e deixou para Abraão o outro lado onde era deserto, era areia. E Abraão ali, aonde ele cavava, saía água, virava poço. E com aquela água que ele foi abrindo poço aqui, ali, acolá, começou a nascer grama, capim, pasto. E aquela região prosperou. E ele ainda, aí a Bíblia diz que ficou rico, ficou riquíssimo, Abraão. Em compensação, para o lado onde foi Ló, surgiram duas cidades, Sodoma e Gomorra. Então a bênção continuou acompanhando Abraão. E é preciso que nós entendamos que a Bíblia agora diz que nós somos herdeiros de Abraão. Que os verdadeiros descendentes de Abraão não são aqueles que o são meramente na carne, mas somos nós que somos no espírito, filhos de Abraão, descendentes de Abraão. E Jesus diz, ou melhor, o apóstolo Paulo diz, lá em Gálatas, no capítulo 3, versículos 13 e 14, que Jesus, na cruz do Calvário, se fez maldição, se fez maldito, levando a nossa maldição, e incluindo na maldição doença, pobreza, escassez, miséria, para que nós tivéssemos agora acesso às bênçãos de Abraão. Quando você vai ver quais são as bênçãos que estavam sobre a vida de Abraão, longevidade, saúde, o camarada já com 100 anos de idade, com vitalidade, longevidade, saúde, prosperidade financeira. Nós somos alvo dessas bênçãos. Nós temos que estar convictos disso, porque fé é convicção. Eu não posso simplesmente dizer, não, eu creio. Não pode ser um eu creio, eu creio, não pode gaguejar. Tem que ser eu creio. Eu sou herdeiro de Abraão. Eu tenho direito a uma vida abençoada em todas essas áreas: saúde, família, finanças. Amém, gente? É preciso que a gente esteja convicto disso. E aí eu hoje quero falar para você sobre a prosperidade de Jesus. O título dessa mensagem de hoje é Jesus, o nosso Protos. Quem já me ouviu pregando aqui sobre Protos, sabe do que eu estou falando. Quem não sabe o que é, vou deixar na curiosidade. Não vou explicar. Jesus, o nosso Protos. Quem entendeu aqui o que é Protos? Quem sabe o que é Protos? Só nós 4, misericórdia. Vou explicar para você. Em primeira, eu estou sem a Bíblia aqui, me empresta uma Bíblia. Bem que hoje Denis falou, você está levando a Bíblia? Eu falei, não, só o iPad. Justo hoje eu precisei da Bíblia. Lá em 1 Timóteo,
Não vai aparecer projetado aqui, porque não estava planejado eu falar isso. Mas como você não sabe o que é prótos, eu vou ter que explicar. 1 Timóteo 1, no versículo 15, diz assim: esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Não sei se você está acompanhando, estou vendo que algumas pessoas têm Bíblia de papel na mão, talvez você esteja consultando numa Bíblia eletrônica, no seu telefone, no seu smartphone. Em algumas versões aparece dos quais eu sou o pior. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Essa versão que diz, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, é a pior versão. Essa versão é a pior. Não podiam ter traduzido isso de modo pior. Ficou muito ruim. Obrigado, Denise. Ficou muito ruim. Quando essa palavra principal, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa palavra principal no grego é protos. Protos não é nem pior, nem principal. Protos é o exemplo mais marcante. Protos é uma raiz grega de uma palavra como, por exemplo, protótipo. O que é um protótipo? Você você de repente abriu uma fábrica de celulares e você vai construir o celular do zero. Então você junta peças daqui e acolá, faz um projeto e monta um protótipo. O protótipo é o exemplo principal de como será a série daqueles celulares que você vai produzir. É a mesma coisa se você abrir uma fábrica de automóveis. Você quer um projeto novo de um automóvel que não existe ainda. Vai ser lá o Fragalis Car. Aí você vai montar o Fragalis Car, aí você monta um protótipo. Você bota um farol de um jeito, lanterna traseira de outro, o interior, você desenha aquilo tudo, monta um protótipo. Ficou pronto o protótipo? O protótipo é uma amostra de como serão todos os outros que serão fabricados. Então, quando você expõe o protótipo, as pessoas olham e falam assim, eu quero comprar esse carro, porque o protótipo me agradou. O protótipo, eu já vi como vai ser o carro. Quando Paulo diz, eu sou o protos, ele está dizendo, eu sou um exemplo de um pecador que foi salvo. Se eu fui salvo, eu sou um protótipo. Se você olha para mim, eu sou um exemplo, eu sou um protótipo. Ou seja, se eu fui salvo, tendo feito o que eu fiz, eu persegui a igreja, eu consenti na morte de vários cristãos, incluindo Estevão, que era um homem santo, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, eu consenti com isso. Então, se eu que persegui a igreja, consenti na prisão e morte de cristãos, se eu fui salvo, qualquer um pode ser. Eu sou um protos. Eu digo isso para você. Se eu, Maurício Fragali, fui salvo, qualquer um pode ser. Eu sou um protos aqui na Nova. Você olhando para mim, se eu fui salvo, qualquer um pode ser. Você pode olhar para o seu parente mais pescoço duro, carne de pescoço, ruim, não aceita. Mas você lembra, cara, o pastor Fragali falou que se ele foi salvo, qualquer um pode ser. Ele é um protos, ele é um exemplo. Então esse meu parente, carne de pescoço, também pode ser salvo e vai ser salvo em nome de Jesus. Então hoje eu quero falar para você sobre Jesus, o nosso protos na prosperidade. O exemplo mais marcante de prosperidade. Jesus é o nosso padrão para qualquer assunto. Ele é o nosso protos, o exemplo mais marcante, o padrão. Então não é diferente quando o tema é prosperidade. Aí existe uma pergunta que a gente precisa responder. Jesus foi pobre nessa vida? Ele viveu uma vida pobre, uma vida de pobreza? Responder a isso aí é importante, gente. Talvez a sua resposta já de cara seja não.
Mas é importante você conhecer os motivos pelos quais a resposta é não. Porque a Bíblia diz para nós, o apóstolo Pedro diz para nós, e Paulo também, que nós devemos estar preparados para dar respostas, para dar a razão da nossa fé a quem nos pergunta. Então, uma coisa triste muitas vezes é quando um incrédulo ou alguém de alguma outra religião, interessado em Jesus, em conhecer Jesus, pergunta para você que é crente sobre algum tema a respeito da Bíblia e você fica tão engasgado que você só diz assim, essa eu vou perguntar para o meu pastor. Você joga no meu colo. Aliás, hoje é terça-feira, é noite de escola bíblica. Eu creio que a maioria do pessoal que está aqui hoje é aluno da escola bíblica, né? Por quê? Porque está contando presença e ponto. Pode estar contrariado, mas está aqui. Porque está contando, está valendo. Né? Então, por isso a gente aqui na Nova, a gente incentiva e enche a sua paciência para você fazer o Nova College. Porque nós precisamos ter instrução mínima para responder às pessoas que atacam a nossa fé, que falam mal contra a prosperidade. Espera aí, quando alguém fala contra a prosperidade, você tem que perguntar para a pessoa, mas vem cá, você está falando contra a prosperidade porque você já ouviu falar, por exemplo, que Jesus viveu uma vida pobre, uma vida de miséria, de escassez? Deixa eu te dizer, aqui os 10 motivos pelos quais a Bíblia mostra que Jesus viveu uma vida próspera. 10 motivos pelos quais ele viveu. Essa ideia de que Jesus viveu uma vida material de quase indigência faz com que as pessoas aceitem sem questionar a validade dessa afirmativa sem dar uma olhada nas Escrituras. Muito crente acredita nisso. Não, Jesus viveu uma vida de pobreza. Viveu uma vida, e eles confundem pobreza com humildade. O brasileiro confunde pobreza com humildade. O fulano é uma pessoa muito humilde. Ele não quer dizer que ele é uma pessoa que é de fácil trato, que não é arrogante. Ele quer dizer que a pessoa é muito pobre. É uma pessoa muito humilde. Mas entenda bem o seguinte, eu já conheci muita gente paupérrima, arrogante até não poder mais. Que se passasse a rainha da Inglaterra, rainha da Inglaterra, não estou nem aí. Pobreza e humildade não tem nada necessariamente a ver uma com a outra. Então, vamos dar uma olhada aqui. 2 Coríntios capítulo 8, a gente leu esse versículo ontem aqui. Vira e mexe eu leio esse versículo, mas é importante que você conheça e tenha ele marcado na sua Bíblia. 2 Coríntios 8, 9, diz assim, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, já tem que conhecer a graça, né? Os fundamentos da graça, para poder entender isso aqui. Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Aí, está vendo, pastor? O apóstolo Paulo mesmo está dizendo que Jesus se fez pobre. A pergunta aqui é a seguinte, quando e onde Jesus se fez pobre? Foi ao nascer? Foi quando ele nasceu? Porque tem gente que pensa assim, tem até música de Natal que fala isso, não tem? Pobrezinho nasceu em Belém. A pessoa ouve isso, né? Já sabe, Jesus nasceu pobrezinho, nasceu numa manjedoura, nasceu num estábulo, cheio de bicho lá, vaca, boi, burro, né, asno, e ele lá numa manjedoura, coitado, pobrezinho, nasceu em Belém. Então a pessoa ouve isso. Então a pergunta é, será que Jesus foi pobre, se fez pobre quando nasceu? Ou foi quando ele deu início ao seu ministério? Ou foi antes ou foi depois? Em que momento Jesus se fez pobre? Olha só, 2 Coríntios 5, 21, dá uma dica para nós. 2 Coríntios 5, 21 diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse versículo aqui está falando sobre pecado, e ele tem uma equivalência a esse outro versículo que nós lemos aqui, que fala sobre pobreza. Jesus Cristo
Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aí eu pergunto para você o seguinte: em que momento Jesus foi feito pecado? Quando ele nasceu, no início do seu ministério, no meio do ministério, na cruz do Calvário? Aonde Jesus foi feito, ou quando Jesus foi feito pecado? Na cruz. Então, se foi na cruz que ele foi feito pecado, só pode ter sido na cruz que ele se fez pobre. Ele não nasceu com pecado, ele não nasceu com maldição, a pobreza faz parte da maldição da lei. Então, se não foi no nascimento, só pode ter sido na cruz, como foi na cruz que ele se fez pecado. Gálatas 3, 13 e 14, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que nós recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, gente, esses versículos falam dessa obra de substituição realizada na cruz do Calvário. Ali na cruz, Jesus nos substituiu e tomou sobre si o nosso pecado, as nossas enfermidades e também as nossas maldições, que incluíam a pobreza e a miséria. Então vamos dar uma olhada aqui em algumas evidências bíblicas que nos mostram que Jesus não viveu uma vida de escassez, como muitos pensam. Primeira coisa, primeiro ponto, são 10. Vamos passar os 10 aqui. Primeiro deles: no seu nascimento, Jesus, apesar de ter nascido num estábulo, ele não nasceu num estábulo que ou era um galpão para abrigar os animais, ou era uma caverna. A maioria dos autores entendem até, dos estudiosos entendem até que era uma caverna. Jesus não nasceu ali porque ele era pobre, ou porque José e Maria eram pobres. Jesus nasceu ali porque não havia vaga na hospedaria de Belém, na estalagem. Veja bem o seguinte: Belém era uma vilazinha, Belém Efrata, uma das menores das cidades de Israel. Uma cidade que na época de Jesus, ela era praticamente insignificante. Ela tinha perdido a sua significância. Foi em Belém que nasceu Davi, mas essa cidade perdeu a sua significância por causa da opressão de Roma, de todas as conquistas que foram acontecendo em Israel, sendo levado para lá e para cá em cativeiros, etc. e tal, e aquela cidade perdeu a sua relevância. Ela era uma pequena vila. Então, em Belém, na época em que Jesus nasceu, só tinha uma. Não era como chegar no Rio de Janeiro e procurar: não tem vaga no Rio, então eu vou para o Sheraton. Não era isso. Chegou em Belém, só tem um lugar para ficar. E foi uma galera para lá, porque todo mundo tinha que ir para a cidade onde nasceu, cada um na cidade onde nasceu. Quem chegou primeiro pegou as poucas vagas que haviam, e quando José e Maria chegaram, não tinha vaga. Ele não foi para aquele lugar porque não tinha dinheiro, é porque não tinha vaga. E ainda que José e Maria fossem um casal muito pobre, eles receberam uma visita de uns magos que levaram ouro, incenso e mirra. Você pode não saber o valor da mirra e do incenso, mas ouro você sabe. Então, se ele nasceu pobre, a pobreza ali acabou. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é: quem já foi a Nazaré? Quem aqui já foi conosco a Israel? Alguma vez? A gente fez uma visita. Val, você lembra que a gente fez uma visita lá, no lugar onde Jesus nasceu? Hoje é uma basílica, é uma igreja imensa. Mas dentro da basílica, eu vou mostrar para você a foto aqui. Olha só. Deixa eu ver se a projeção vai sair aqui. Está lá. Isso aqui é a entrada dessa. Deixa projetado, pode deixar projetado. Isso é a entrada da basílica, da catedral, ou como queiram chamar. Isso é a entrada. Lá dentro, dá uma olhada agora como é que ela é lá do lado de dentro. Do lado de dentro, isso que você está vendo aqui, ó. Isso que você está vendo aqui, você está vendo que tem uma mesa aqui, que é um altar de missa católica, né? Esse altar com essas... E atrás, você está vendo que tem um portãozinho, tem uma espécie de uma entrada mais iluminada. Aquilo ali é uma caverna, é uma gruta. A tradição diz que foi ali dentro daquela gruta que Maria recebeu a visita do anjo, que revelou que ela seria a mãe de Jesus. Então o pessoal passa ali na porta e tal. Só que quando você
vai nesse lugar, são 2 andares, a gente está em cima como se fosse um mezanino, a foto foi tirada dali de cima, mas do lado de fora, volta a primeira foto, a foto da entrada. Quando você vai ali para o lado, para a gente que está, você que está nessa posição como eu aqui, quando você vai para o lado esquerdo ali, do lado de lá na esquerda, tem um convento com uma igreja, e embaixo dessa igreja, desse convento, tem a casa de José e Maria. Foi encontrada há algum tempo atrás, um lugar arqueológico relativamente recente, e está lá a casa de Maria e José. Eu também botei uma foto aqui da casa, do sítio arqueológico. Isso aqui é só uma parte. Na casa, isso que você está vendo aqui é um mikvê. Se você frequenta a Nova há algum tempo, já me ouviu explicando sobre o que é um mikvê, que era uma pequena piscina para um banho ritual. Normalmente, um judeu que se considerasse, por algum motivo, impuro, ele ia a uma sinagoga, aonde tinha um mikvê, um poço como esse aí, uma pequena piscina como essa. José tinha um mikvê em casa. É como se você morasse numa casa com piscina. Na época de Jesus, você morar numa casa com mikvê, era como se você dissesse hoje, eu moro na minha casa, tem uma piscina. Não é uma jacuzzi, não. Tem uma piscina na minha casa. Então, você já parte do princípio seguinte, cara, o sujeito que mora numa casa com piscina, ele tem uma condição financeira razoável, no mínimo. Não é verdade? No mínimo. José tinha um mikvê em casa. Então, quando você começa a ver o tamanho da casa de José, primeira coisa que você conclui, cara, José era tudo menos pobre. Até porque a tradição nos diz que José era o quê? Qual era a profissão de José? Marceneiro, carpinteiro? Não, não era. José, ele era um construtor. Ele era como se fosse para os dias de hoje um arquiteto, um engenheiro. Então, a palavra lá no grego que define a profissão de José é traduzida muito melhor como um cortador de pedras. Um cortador de pedras. Não simplesmente um pedreiro, mas alguém que molda pedras para fazer uma construção. Então, na verdade, Jesus auxiliou José nisso aí. Isso também envolvia, na época de José, trabalho com madeira. Mas ele era basicamente um construtor. Gente, quem tem uma empresa de construção, geralmente tem alguma grana. Vide Odebrecht e coisas parecidas. Não estou dizendo aqui que José era corrupto não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas José não era essa pessoa pobre como as pessoas andam imaginando por aí. Então, quem já visitou essa basílica chamada Basílica da Anunciação, onde está a casa de José e Maria, sabe que pelo tamanho e pela estrutura da casa de José, aquela não era a casa de um homem pobre e destituído. Terceira coisa, Jesus tinha parcerias que fielmente e consistentemente investiam financeiramente no seu ministério. Pouca gente repara isso na Bíblia. Lucas capítulo 8, os versículos de 1 a 3, diz assim: aconteceu, depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais com os seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Só para você ter uma ideia aqui de quem eram essas mulheres, cita aqui essa senhora chamada Joana, esposa desse sujeito chamado Cusa.
que era procurador de Herodes. O que esse camarada era de Herodes? Ele era um advogado de Herodes. Esse camarada recebia um salário gordo de Herodes, dava uma parte desse salário para a mulher dele administrar, fazer compras e etc e tal. Aí essa mulher pegava parte dessa grana que ela recebia do marido, que recebia de Herodes, dava para Jesus. Então Jesus estava sendo financiado por Herodes, que o detestava. Sem saber, estava financiando o ministério de Jesus. Então não era gente assim que dava umas moedas para Jesus, era a esposa de um procurador, era gente que tinha alguma condição, que bancava o ministério de Jesus. Quarta coisa, a Bíblia indica para nós que Jesus possuía uma casa. Jesus comprou uma casa em Cafarnaum. Olha só o que diz aqui, em Lucas capítulo 9. Porque tem gente que usa essa passagem de Lucas capítulo 9 para dizer que Jesus não tinha nada. Jesus não tinha casa, não tinha nada. Olha só o que diz aqui em Lucas 9, 57 e 58. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse para Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí o pessoal lê isso aqui, está vendo? Jesus não tinha lugar nenhum, não tinha casa, não tinha nada, dormia ao relento, coitado. O travesseiro dele era um tijolo, era uma pedra, não tinha nada. Ele mesmo afirmou. Não. Entenda texto com contexto. O que Jesus estava dizendo para essa pessoa que disse que iria segui-lo? Ele estava dizendo: meu querido, olha só, você me seguir não vai ser moleza. Eu não paro. Eu vou de cidade em cidade, de lugar em lugar. Eu vou, é de manhã, é de tarde, é de noite. É gente pedindo oração, é endemoniado para ser liberto, é enfermo para ser curado, é gente para ser orientada, é pregação para ser feita, é ensino para ser ministrado. Pergunta para esses 12 caras que andam comigo aqui, você vai ver. É de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e não tem sossego. Você está disposto a pagar esse preço? Você vai aguentar essa parada? Era isso que Jesus estava dizendo. Ele estava afirmando que segui-lo seria duro, porque ele não somente tinha uma vida extremamente atarefada, ministrando, viajando, e além disso, ele estava se dirigindo no Evangelho de Lucas. A maior parte do Evangelho de Lucas é a descrição da viagem de Jesus da Galileia para Jerusalém. Então ele estava se dirigindo para Jerusalém, aonde ele ia ser preso, torturado e morto numa cruz. Então ele falou para essa pessoa: você está disposto, você vai aguentar essa parada toda para me acompanhar? É como se eu não tivesse, as raposas têm os seus lugares, suas tocas, os pássaros têm os seus ninhos, mas eu não tenho sossego. Eu estou toda hora, na estrada, estou aí direto. Agora olha só, essa outra passagem de Mateus capítulo 4, os versículos 12 e 13. Mateus 4, 12 e 13 diz assim: ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Então Jesus tinha endereço. Qual era o CEP de Jesus? 227367-52. Onde fica isso? Segunda rua à direita em Cafarnaum, depois da avenida principal. Jesus tinha endereço. Ele foi morar em Cafarnaum. Aqui não está dizendo se ele comprou uma casa ou se ele alugou. Mas, naquele tempo, não se tinha a prática de alugar casas. As pessoas construíam a sua própria casa ou compravam uma casa já pronta, já feita. Então Jesus foi morar em Cafarnaum. Mas olha só o que diz agora em Marcos 2, 1 e 2. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Aonde é mesmo que ele morava? Qual era a cidade que ele morava? Em Cafarnaum. E logo se ouviu dizer que ele estava onde?
Em casa. Não diz aqui que ele estava na casa de fulano, de ciclano, de Betrano. Ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Então, gente, esse é aquele episódio onde trouxeram 4 homens, trouxeram aquele quinto homem que estava paralítico numa maca. E foram lá por detrás, porque não dava para entrar, porque tinha uma muvuca na porta, e foram por detrás, e subiram com o sujeito no telhado. É esse episódio aqui. De quem era a casa que esses camaradas abriram um buraco? A casa de Jesus. Que bênção. Tu imagina o prejuízo. Jesus olha e fala assim, agora eu vou ter que consertar. Quanto vai custar para consertar esse telhado? O problema de Jesus ali não era curar o sujeito, era consertar o telhado. Para ele curar o cara não era problema, o problema era consertar o telhado. Porque a casa era dele. Quinta coisa. O poder de Deus Pai sempre, always, sempre operou a favor de Jesus para suprir todas as suas necessidades, as necessidades dele e dos seus discípulos. Não só as dele, mas dos seus discípulos. Mateus 17, de 24 a 27, diz assim, quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, Jesus sempre voltava para Cafarnaum. Já reparou isso? Quando você vai lendo os evangelhos, Jesus está sempre indo a Cafarnaum. Por que ele ia sempre para Cafarnaum? Ah, porque ele gostava daquele lugar. Não, porque ele morava lá. Era a casa dele. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu, claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo, Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu, dos estranhos. Jesus lhe disse, logo os filhos estão isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e a entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu também. Gente, quando você vê Jesus aplicando não somente, Deus suprindo a necessidade de Jesus para pagar um imposto que ele nem deveria precisar pagar, Deus abençoa, e Jesus diz, olha, eu não tenho dinheiro aqui no bolso agora para pagar esse imposto não, mas o meu pai tem um recurso. Então faz o seguinte, Pedro, papai já me falou aqui, que se você for até o mar da Galileia para pescar, não precisa de rede não, vai só com a varinha, lança, quando fisgar o anzol, puxa, o peixe que vier, abre a boca, vai ter lá uma moeda, um stater. E um stater era exatamente a conta para pagar o imposto dele e ainda para aplicar generosidade e pagar o imposto de Pedro. Pode entregar lá, tu paga o meu e também paga o teu também. Porque Pedro profetizou, né? O teu mestre não paga? Ah, paga. Quando foi que Pedro tinha visto Jesus pagar aquele imposto? Nunca. Mas Pedro com medo de alguma coisa, de dar ruim, ele paga. Aí Jesus falou, então vamos, tu falou que a gente paga, então vamos pagar. Mas eu não tenho dinheiro não. Você tem dinheiro aí, Pedro? Ih, mestre, não tenho. Eu também não tenho. Faz o seguinte, papai me disse que tem uma moeda na boca de um peixe. Vai lá e pesca. Não trouxe, abriu a boca. Não é necessário você agora, amanhã, ir lá para a beira da praia. Oh, Jesus. Opa. Mas, sabe o que isso aqui está mostrando? Que Deus supria as necessidades de Jesus, dos seus discípulos, do mesmo jeito que Ele quer fazer na sua vida. De modo surpreendente. Porque Jesus podia ter tirado esse dinheiro de vários outros cantos de algum lugar. Ele podia ter dito para Pedro, Pedro, faz o seguinte, você pesca, vende o peixe, eu vou te dar uma pesca maravilhosa. Tu pesca lá o peixe, vende e a gente vai ter o dinheiro
para pagar um imposto. Mas não, Jesus, ele mostrou para Pedro que Deus tem formas surpreendentes de suprir as necessidades dos seus filhos. Uma forma milagrosa, inesperada, completamente fora da caixa, totalmente fora da curva. Cara, quem é que poderia esperar um peixe ter uma moeda na boca? Quem foi que perdeu aquela moeda na beira do lago para o peixe ir lá e botar a moeda dentro da boca? Porque com certeza do céu a moeda não veio, que no céu não tem moeda. Quem foi que perdeu aquela moeda? E de que maneira aquela moeda caiu ali dentro? Sei lá, eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Mas o fato é que aquele peixe, de alguma maneira, ou alguém deixou cair uma moeda e ele abocanhou, ou Deus botou miraculosamente uma moeda na boca daquele peixe. O fato é que Deus tem maneiras surpreendentes, milagrosas, sobrenaturais, para suprir as nossas necessidades, como supriu as de Jesus. Você vai ler nos evangelhos a multiplicação de pães e peixes. 2 vezes, pelo menos, a Bíblia relata Jesus multiplicando pães e peixes. Uma vez no início do seu ministério, outra vez no final. 2 vezes, alimentando multidões. O suprimento daqueles 70 discípulos, Jesus enviou 70 discípulos, 2 a 2, indo de cidade em cidade, e disse: olha, vocês não vão levar nada. Não vão levar mochila, não vão levar sacola, não vão levar sanduíche, não vão levar nada, nada, nada. O suprimento vai chegar em cada lugar. Aí os caras foram, quando eles voltaram, Jesus perguntou: e aí, faltou alguma coisa? Os caras falaram: Jesus, surpreendentemente, não faltou nada. Aonde a gente chegava, tinha lá o alimento, tinha lá o abrigo, tinha tudo que a gente precisava, tinha gente disposta a nos receber. Muita gente não recebeu, mas muita gente também recebeu. E servindo para nós almoço, jantar, lanche, café da manhã, e tudo mais, queijo com goiabada, tudo. Tem direito. Foi uma bênção, não faltou nada. E olha só o que Jesus diz. Quando os discípulos trazem esse relato para Jesus, é um texto que é tão mal usado na igreja. Porque é o texto onde Jesus diz assim: bem que eu via Satanás caindo e se arrasando todo, se arrebentando todo. Aí tem gente que pensa que Jesus estava dizendo para os discípulos, porque os discípulos chegaram dizendo que não faltou nada, e que então eles estavam tudo arrogantes e tal. E Jesus: olha que eu vi Satanás caindo. Então, não, eles, bem que eu já sabia que eu já estava vendo Satanás se arrebentar todo, vocês foram supridos e o inimigo foi envergonhado. Quando você é suprido milagrosamente, o inimigo é envergonhado. Amém, gente? Quando você joga fora a mentalidade da escassez, o inimigo é envergonhado. Certamente Jesus não vai fazer menos na sua vida do que o Pai fez na vida dele. Sexta coisa, a Bíblia indica que Jesus costumava, a Bíblia não diz, mas ela indica, dá para nós aqui umas pistas de que Jesus costumava assistir financeiramente os pobres de maneira regular. Olha só o que diz aqui em João 13. João 13, versículo 27 ao 29. Isso aqui é a última ceia. Aí diz assim: e depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso. Aí o versículo 29. Pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa. Ou então, que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu e era noite. Então, olha só, isso aqui é a festa da Páscoa. E Jesus entrega o pedaço de pão para Judas. Ele diz para João: olha, o traidor é aquele a quem eu entregar o pão. Aí ele entrega o pão para Judas e João já fica em choque porque vê que é Judas. E Judas era o tesoureiro do grupo. Era o camarada que administrava a grana. E aí Jesus diz para ele: Judas, aquilo que você tem que fazer, vai e faze-o depressa. E Judas mete o pé. Os discípulos não entenderam que Judas estava saindo para trair Jesus. O que eles pensaram? Cara, chegamos aqui para a ceia da Páscoa. E está faltando uma coisa nessa ceia.
Adivinha o que estava faltando na ceia de Páscoa da última ceia? O que estava faltando? Um cordeiro. Não tinha cordeiro na mesa. Como é que vai fazer uma ceia de Páscoa sem cordeiro? Tem pão, tem vinho, tem ervas amargas, tem água com sal, que substituía um vinagre para ficar as ervas ficarem mais amargas do que já eram. Tem tudo, mas está faltando o principal, que é o cordeiro. Quem falhou nisso? Judas, o tapado, não comprou o cordeiro para a festa. Vai rápido comprar esse troço, Judas. Vai lá comprar o cordeiro, vai lá, pega um cordeiro e traz aí. Já traz ele assado, porque já não dá nem mais tempo de preparar. Vai lá. Ou eles pensaram isso, ou Judas está saindo para comprar o cordeiro, ou está saindo para dar dinheiro aos pobres. Gente, se Jesus não fizesse isso rotineiramente, por que os caras iam pensar que Judas estava saindo para dar dinheiro para os pobres? Se não fosse um hábito, um costume, já sabemos onde é que Pedro faz. Jesus falou para ele ir lá e dar uma grana para o pessoal necessitado, mais pobre e tal. Já era uma rotina. E olha só, Jesus era tão próspero que Judas, a Bíblia diz, João diz para nós, que Judas roubava daquela bolsa. Roubava. Mas o ministério de Jesus era igual a Petrobras. O pessoal roubou e ela continuou de pé. Tanta grana que parecia que ninguém meteu a mão, não fez nada. O ministério de Jesus era igual a Petrobras, o camarada tirava e ainda assim tinha sustento e não faltava nada. Ainda assim não faltava nada. Porque tu imagina, podia dar um ruim num dia de Jesus dizer, Judas, vamos ali agora comprar, então, pão, suprimento, e Judas, e alguém dizer, mas peraí, ontem tinha dinheiro na bolsa, como é que hoje já não tem mais? O que aconteceu? Judas, você que é o administrador, o que está acontecendo? E Judas ia dar uma desculpa esfarrapada, como deram também para a Petrobras, né? Eu sei como é que é, petróleo corre no cano, vai para o ralo, o dinheiro também foi. Nunca precisou de dar desculpa esfarrapada, por quê? Porque apesar de haver roubo, não faltava nada. Sétima coisa, Jesus não se escandalizou quando foi usado um perfume cujo valor era de mais de 1 ano de trabalho para ungir Jesus. Tu imagina um perfume caro desse? Tu vai ali no Village Mall, onde tem essas coisas, né? Calça de 20 mil reais, camisa, t-shirt de 5 mil reais, e um perfume lá que você goste, Paco Rabanne, Carolina Herrera, sei lá, que custam uma fortuna. Você olha e fala assim, meu Deus, mas fazendo as contas aqui, isso dá 1 ano do meu salário. Quem aqui compraria um perfume desse? Nem eu. Tá louco? Tá doido? Um perfume que custe 1 ano do seu trabalho. Isso, sem levar em conta o seguinte, é 1 ano do seu salário e você só juntando o dinheiro para comprar o perfume. Não pode fazer compras de comida, não pode comprar roupa, não pode comprar nada. Tem que passar 1 ano em jejum. Ela vai comprar um perfume para ungir um defunto mesmo. Porque vai morrer. Vai morrer. Mas essa mulher me pega um perfume de 1 ano de salário, equivalente a 1 ano de salário, o valor era de 1 ano de trabalho. E aqui em Marcos 14, de 3 a 7, diz assim, quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, que é um tipo de mármore, com um perfume muito valioso, de nardo puro. E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que esse desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários, por isso que eu sei que é o valor do salário de 1 ano, porque um trabalhador na época de Jesus recebia um denário por dia. Então era o valor de no mínimo 1 ano, aí, tirando feriados e shabates, 1 ano de trabalho. Podia ter sido vendido por pelo menos 300 denários ou mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra aquela mulher. Mas Jesus disse, deixem a mulher em paz,
porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, vocês podem fazer-lhes o bem, mas a mim, vocês nem sempre terão. Então, Jesus não se escandalizou, porque aquela mulher quebrou aquele vaso de 300, mais de 300 denários, mas quem tinha mentalidade de escassez e pobreza ficou escandalizado. Deu para sacar isso aqui, gente? Quem se escandalizou é quem tinha essa mentalidade de pão-duragem, de escassez, de avareza. Oitava coisa, no fim dessa passagem que acabamos de ler, o versículo 7, Jesus fez uma distinção entre ele e os pobres. Os pobres vocês sempre terão com vocês. O que Jesus estava dizendo? Não tem política nesse mundo que vai acabar com a pobreza. Porque a pobreza, ela é uma condição espiritual. Não tem presidente, não tem rei, não tem ninguém no mundo com uma política que pode ser neoliberal, liberal, de direita, de esquerda, e não vai conseguir acabar com a pobreza, porque o que acaba com a pobreza não é uma política de Estado, o Estado pode conseguir, quando muito, melhorar a situação econômica, mas resolver o problema da pobreza é uma questão espiritual. É preciso libertação da opressão da pobreza que vem do inferno. É libertação. É muito mais do que simplesmente uma Bolsa Família. É muito mais do que isso. Então, gente, no Evangelho de João, diz que quem fez esse comentário foi Judas. Foi ele que fez esse comentário. Nona coisa, Jesus tinha um tesoureiro para cuidar das finanças do seu ministério. Jesus tinha um tesoureiro, que era Judas. E aqui no João 12, os versículos de 4 a 6, mostram para nós que Judas é o tal que se escandalizou, contaminou um monte de gente. Judas fez uma crítica, essa mulher quebrando esse vaso caríssimo aí para ungir Jesus, e contaminou um monte de gente. Na passagem que nós lemos anteriormente, fala que algumas pessoas fizeram esse comentário, mas essas pessoas foram aquelas que foram contaminadas pelo comentário de Judas. Você está entendendo que quando você para ouvir um comentário idiota desses, você está trazendo de volta a mentalidade de pobreza e escassez que Jesus já deveria ter varrido da sua mente, que já varreu da sua mente, e você já deveria ter jogado fora? É aquele comentário assim: como é que pode essa igreja gastar esse dinheiro nesse ar-condicionado? Num lequezinho já não resolvia? Como é que pode o pastor Fragale comprar um sistema de som que até hoje não acabou de pagar, de tão caro que é? Como é que pode isso? Não bastava 2 caixinhas Sony, daquelas que eu tenho lá em casa, no home theater. Já não dava certo? Precisava de mais do que isso. Olha só que exagero. Aí quem ouve? É verdade. É verdade. Metade desse dinheiro aí podia ter sido dado para os pobres. Pois é, os pobres você sempre vai ter por aí pobre, gente. Você dá dinheiro para um pobre, o que acontece? Aparecem 2. Aí você dá dinheiro para os 2, o que acontece? Aparecem 4. Por quê? Porque um vai contando para o outro. Ó, lá é bom, hein? O pessoal lá, ó, tá abençoando. A gente deixa de abençoar por causa disso? Não, a gente só é seletivo. Porque a gente sabe que no meio disso aí tem muita gente que vem querendo abusar. Então a gente tem um serviço social que faz uma peneira, para não levar golpe. Porque tem muito golpista por aí, dizendo que está passando miséria, não sei o quê, e não está passando miséria coisa nenhuma. Está vivendo com o bom e do melhor. Então, Jesus disse isso, cara, os pobres vocês sempre vão ter, mas a mim, nem sempre. Estou aqui só por um tempo. Então, eu não creio que um pobre destituído necessita de um tesoureiro. Gente, eu sou próspero, não preciso de um. Imagina Jesus. Então, se Jesus precisou de um tesoureiro, é porque, venhamos e convenhamos, estava razoavelmente bem. 10ª coisa, última coisa. Na crucificação, os soldados romanos repartiram as roupas de Jesus entre si e lançaram sortes para ver quem ficaria com a sua túnica. Veja bem, gente, é túnica, não é tunica. Porque eu já vi gente falando, Jesus era casado, que os soldados estavam disputando pela túnica de Jesus.
Pelo amor de Deus. Isso não é nome nem apelido de uma Antônia. A Antônia, vulgo túnica. Pelo amor de Deus. A túnica de Jesus. Você há de convir comigo que por mais rudes que fossem os soldados romanos, e eram, esses soldados que eram escalados para participar, para realizar a crucificação, eram os homens mais rudes do exército romano. Então esses camaradas eram sangue frio, camarada que estava crucificando o sujeito dando risada. Estava nem aí. Verdadeiros psicopatas. Agora você acha que esses camaradas iam, por mais rudes que fossem, eles iam agora disputar uma túnica de um condenado, se aquilo fosse um farrapo? Você acha que eles iam ficar brigando por um pedaço de pano de um mendigo? Sujo, esfarrapado? Não, a Bíblia descreve essa túnica de Jesus. Não estou nem falando das roupas, porque eles já tinham repartido as roupas. Estou falando da túnica. Essa túnica, a Bíblia diz que ela era uma túnica sem costura. É interessante que quando eu era criança, quando se comprava esse tipo de camisa que a gente chama de t-shirt, camisa Hering, ela tinha costura dos dois lados. O que era aquilo? Eram dois painéis cortados no formato de uma camisa, que eram juntados e costurados na borda para fazer uma blusa. A tecnologia evoluiu e hoje quando você compra uma t-shirt, ela é um tubo, não tem costura do lado. Algumas têm, são as mais baratas, mas as melhores não têm costura do lado, porque a tecnologia evoluiu. Então, naquele tempo, em Israel, tinha gente que tinha tecnologia para pegar o linho e fazer uma túnica que era um tubo, que não tinha costura. A maioria das túnicas eram dois painéis de pano reto, que o sujeito costurava de um lado, costurava do outro, deixava um buraco para a cabeça e botava por cima. Mas a túnica de Jesus, ela foi feita nessa tecnologia. Portanto, era uma túnica valiosa. Não só porque foi Jesus quem a usou, mas ainda que tivesse sido Pedro ou qualquer outro, era uma túnica que valia muito mais, porque era uma túnica sem costura. Aliás, isso está descrito, acho que eu não li o versículo, mas está descrito aqui. Olha só, João 19, 23 e 24, os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. O autor aqui, João, chamou a atenção disso aqui. Ele não precisava ter colocado esse detalhe. A túnica de Jesus era sem costura. Não, ele colocou um detalhe para mostrar que Jesus não era um desvalido, não era um mendigo. Você vai adiante no versículo 24, por isso os soldados disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas vamos tirar sorte, vamos sortear, para ver quem vai ficar com elas. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sortes. É o que diz lá em Salmo 22, no versículo 18. E foi exatamente isso que os soldados fizeram. Então, gente, com base em tudo isso, considere quem Jesus realmente era. Colossenses 1, de 13 a 16, descreve quem Jesus era, quem Jesus é. Tudo foi criado por Ele, para Ele, por meio dEle, sem Ele nada do que se fez existiria, e Ele sustenta todas as coisas, Ele é o Senhor de todo o universo. Cara, Jesus nunca foi um pobre destituído. Eu não estou querendo dizer para você aqui, porque eu sei que os detratores da mensagem da graça e da fé vão querer dizer que nós estamos pregando que Jesus era um playboy, que tinha dinheiro pra caramba, que vivia esbanjando, e não é nada disso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo para você é que Jesus tinha todas as suas necessidades supridas, e que nós também, como herdeiros, co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Abraão, também temos o direito a ter todas as nossas necessidades supridas. Se você quiser argumentar comigo que Jesus vivia uma vida simples e humilde, é claro, eu vou concordar com você 100%. A Bíblia mostra isso com toda clareza. Mas a mesma Bíblia que mostra que Jesus vivia uma vida simples, não era uma vida de extravagância, não era uma vida de gastos, era uma vida muito simples, mas Jesus tinha todas as suas necessidades supridas. Jesus não era um playboy, Jesus não era um ricaço, mas Jesus tinha todas as suas necessidades supridas, como também pode e deve acontecer conosco. Amém, gente?
Vamos ficar de pé então, vamos agradecer a Deus pela graça, pelo amor dEle, pela bondade dEle, pelos planos e propósitos dEle para a nossa vida. Mais um detalhe que eu quero chamar a sua atenção, que o Espírito Santo está me relembrando aqui. Eu não estou advogando com isso uma igreja que despreza os pobres. Você pode ter entendido isso, mas eu estou deixando isso registrado aqui, gravado, para que as pessoas entendam. Eu não estou dizendo que a igreja, por entender que Jesus, as evidências que nós vimos aqui do suprimento na vida de Jesus, então nós temos que ser uma igreja que despreza os pobres. De jeito nenhum. A nova é uma igreja que recebe o rico, o pobre. Eu não sei aqui quem é que tem dinheiro, quem não tem, quem é rico, quem não é. No domingo aqui, veio uma pessoa, um rapaz aqui na frente, veio me dar um testemunho. Aí o cara, eu já tinha cumprimentado ele outras vezes. Eu nunca tinha falado com ele. Ele falou para mim, não, eu já frequento a Nova há algum tempo e tal, mas eu nunca tinha conversado com ele. Ele veio falar comigo, e quando ele começou a falar comigo, eu nunca reparei em nada. Se o camarada tem um carro caro ou não, ou se ele tem carro ou anda a pé, como é que ele se veste, não reparei em nada. Chegou para mim e falou assim, pastor, quando eu ganhei o meu primeiro milhão, eu falei, o quê? Primeiro milhão? O primeiro, isso quer dizer que teve um segundo, um terceiro e outros? Mas eu não estou interessado se o sujeito já ganhou o primeiro milhão, o segundo milhão, o 10º milhão. Eu não sei quem tem dinheiro, quem não tem, eu não sei aqui quem é pobre, quem é rico. Não tenho a mínima ideia e não quero saber. Eu sei que existem igrejas que fazem acepção. Ao rico, senta na primeira fila, cumprimenta, visita, bajula. E o pobre, esse cara aí, você está enchendo a paciência, rapaz, pelo amor de Deus. Cara, a gente aqui abraça todo mundo, não pergunta se ganha muito, se ganha pouco, se é salário mínimo, se tem dinheiro, se já parou de trabalhar, porque não precisa mais trabalhar. A gente aqui não está preocupado com nada disso. Muito até pelo contrário, a gente faz questão de receber o pobre para que ele ouça essa mensagem e prospere. Porque se há uma coisa que a gente quer ver, é o pobre entrando na igreja não com aquela mentalidade. Será que aqui o pastor vai me ajudar? Será que essa igreja tem cesta básica? Será que o pastor aqui, ele tem aquele sistema de assistência social? A nossa preocupação é que ele entre aqui e diga, caramba, Deus está me abençoando, eu não preciso mais de cesta básica, eu não preciso mais de assistência social, eu estou prosperando, Deus está abençoando o trabalho das minhas mãos. Então que venham os pobres, que venham os ricos, que venham todos, porque a porta da igreja está aberta para todos. Amém? Vamos agradecer a Deus, levante as suas mãos. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te dar graças, porque o teu plano para nós é claro e cristalino como água mineral. O Senhor tem planos e propósitos para que a tua igreja prospere, e Jesus é o nosso prótos, o exemplo marcante, gritante, de alguém que teve a sua vida suprida desde o seu nascimento. Foi trazido a ele ouro, incenso e mirra, que era um bálsamo caríssimo naquele tempo. O incenso, que era caríssimo. Havia tanto comércio, tanta gente enriquecendo, vendendo incenso, comerciando o incenso. E o ouro então nem se fala. E nós, ó Deus, a tradição nos diz, 3 reis magos, e a tua palavra fala de uns magos, poderiam ter 3, poderiam ser 30, poderiam ser 300, a gente não sabe. O que a gente sabe é que se Jesus nasceu na pobreza, naquele dia, naquele momento a pobreza acabou. E nós te agradecemos, ó Deus, porque o teu plano para nós é um plano de prosperidade. Nós te agradecemos porque Jesus pode ter vivido essa vida de suprimento abundante, mas na cruz, Ele se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus, porque nada nos falta. Nós queremos, ó Deus, citar esse versículo do Salmo 23, tirando ele do futuro e trazendo para o presente. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Nada me falta. Nada me faltará. Nada me falta e nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. Aleluia. Nós te bendizemos.
Essa letra dessa música que nós cantamos aqui diz: veio o vento, veio a chuva, mas a crise não me derrubou. Aleluia! Porque eu estou firmado na rocha, que é Jesus. Você pode levantar as suas mãos e cantar isso, dizendo: veio o vento, veio a chuva, mas não me derrubou.